Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai pegar para resolver as questões da prova do PISM 3 de 2025. E aí eu já te convido a inscrever no canal se você não é inscrito, para você não perder as próximas resoluções e os próximos vídeos que vão te ajudar a acertar muito mais questões de química no PISM. E se você tem interesse em participar do extensivo PISM 2026, que é uma mentoria que eu estou desenvolvendo, que eu vou trabalhar esse ano e colocar os meus alunos fazerem até mais do que 80% da prova de química no PISM, entra agora no Instagram que está no link, no primeiro link da descrição, que eu vou e entra em contato comigo lá pelas mensagens, que eu vou te passar todas as informações, que eu tenho certeza que isso vai te interessar e te vai fazer evoluir muito mais. Então bora resolver a primeira questão. Olha só, a questão 6, ela é uma questão de deslocamento do equilíbrio, de equilíbrio químico. E aí ela fala: a indústria carboquímica utiliza o carbono para gerar diferentes produtos na produção de carbeto de cálcio, CaC2, ou carbonato de cálcio, que é o calcário, e de compostos na primeira etapa da reação, como mostra a equação química a seguir. E aí ele dá a primeira etapa e a segunda etapa. E olha só, primeiro, coisas que a gente pode observar. Essa reação aqui, ela é endotérmica, por causa que o ΔH dela é maior que zero. Então, olha só, o enunciado. Analisando as duas equações, pode-se afirmar que a decomposição do carbonato de cálcio é acelerada pela diminuição da temperatura. Olha só, lembra que velocidade, essa também tem uma alternativa de velocidade, a velocidade ela é proporcional à temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, a velocidade ela também vai aumentar, independente se ela seja endotérmica ou exotérmica. Então, nesse caso aqui, se eu aumento a temperatura, a velocidade vai aumentar. Então, fala que a decomposição do carbonato de cálcio é acelerada pela diminuição. Está errado. É pelo aumento da temperatura. Letra B. A primeira e a segunda etapa envolve reações de oxirredução. E aí, olha só. Para a gente saber se tem uma reação de oxirredução aqui, a gente precisa olhar o NOx. Aqui, o NOx do cálcio é mais 2, do oxigênio é menos 2, menos 2, menos 2. O carbono, aqui o cálcio também é mais 2, o carbono é mais 4, e aqui ele também é mais 4. Percebe que aqui não houve variação do NOx. Então, aqui eu não tenho reação de oxirredução, então já poderia descartar. E na segunda etapa eu tenho, porque aqui ó, o carbono ele é uma substância simples, então o NOx dele vai ser 0. E aqui ele está junto com o cálcio, e o NOx dele é mais 1. Então aqui ó, houve realmente uma reação de oxirredução, mas só que ele falou que a primeira também ocorreu, que a gente viu que não. Em ambas as etapas, há produção de gás carbônico, que é o CO2, que prejudica o meio ambiente. Aqui eu realmente tenho o CO2. Mas olha só, na segunda etapa eu não tenho CO2, eu tenho o monóxido de carbono. Então, está errado, não é em ambas, apenas na primeira. Letra D. Na primeira etapa, há a formação de gás que diminui o pH do meio. Correto, porque olha só, eu tenho aqui ó, o CO2, que é um óxido ácido. Em água, ele vai fazer com que o pH diminua. Então, na primeira etapa, há a formação do CO2, que é um óxido ácido, que vai diminuir o pH do meio. Então, resposta letra D. E por último, letra E, o calcário ao meio aquoso tem a sua solubilidade alterada pelo pH. Quando ele fala somente pelo pH, está incorreto, porque a solubilidade ela também é influenciada, por exemplo, pela temperatura. Então, não é somente pelo pH. O pH influencia, mas não só ele. Então, a resposta correta dessa questão 6 é a letra D. Essa questão 6 é uma questão muito comum de ser cobrada no PISM. Várias questões do PISM 3 trazem muitas questões relacionando vários conteúdos, principalmente equilíbrio químico, pH, e aí muitas vezes traz o calcário, porque é um composto de muito uso pelo ser humano, então é interessante você entender o processo de dissolução, igual a questão trouxe, e as influências. E aí, se você gostou dessa questão, eu já peço para você já se inscrever novamente, deixe o seu like, compartilha com aquele seu amigo que também vai fazer o PISM 3 com você, e eu tenho certeza que se você está interessado
em participar do extensivo PISM, eu tenho certeza que você vai tirar uma nota enorme lá no PISM 2026. Então, bora comigo e tchau, tchau.